Amigos do canal do Povo, bom dia. E aí, tranquilos? Bom amigo, vamos à reflexão de hoje. Posso te afirmar, jovem, que em algum momento da sua vida você já dançou tango com perigo ou ainda faz isso hoje. Como é que seria isso? Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem diabetes e continua comendo coisas que seu nutricionista não recomendou, ou você é uma pessoa que dirige embriagado, ou por exemplo, você é fumante, ou mais ainda, simples, se você se relacionou com uma pessoa que te fez sofrer demais e você ainda guarda vestígios do passado, esperando que alguma coisa pode voltar a acontecer, né, remoendo uma coisa que foi totalmente findada, eu sinto lhe dizer que você faz parte do seleto e perigoso grupo das pessoas que dançam tango com perigo. Todas essas situações e diversas outras que existem, elas são situações que te colocam numa margem de risco muito grande e ainda assim você persiste em ir e voltar todos os dias nessa situação. Você pode argumentar o seguinte: não, na verdade isso aí é coragem, é ousadia, é atitude. Bom, devido às consequências, eu acho que isso é mais falta de prudência, insensatez, porque as consequências que são inerentes à maioria desses atos, e não só esse que eu citei, mas diversos outros, elas são de um peso tamanho que eu não considero isso sabedoria ou uma coragem de forma sábia, enfim. E na Bíblia, uma das pessoas que eu acho que representa da melhor maneira esse exemplo é Sansão. Por quê? Se você não conhece a história, é o seguinte: Sansão se apaixona por Dalila. E lembrando que Sansão era um cara que tinha uma força descomunal, né? Ele era nazireu e ele foi separado por Deus, ele tinha uma missão. Sansão se apaixona por Dalila e os filisteus, sabendo disso, eles oferecem para ela algumas moedas de prata, né, em troca dela desvendar e passar para eles o segredo de Sansão, que é a sua incrível força. Constantemente ela indaga Sansão, ela questiona Sansão sobre qual o seu ponto fraco. E Sansão, diversas vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai contar uma lorota, ele não vai falar qual é seu ponto fraco. Vamos ver o texto de Juízes 16:6. Ele não deixa claro qual é a sua fraqueza. Por vezes diversas, é notável que a atitude dela não é das melhores. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Bom, tive que parar agora. Olha só. Juízes 16:6. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Bom, jovem, se seu cônjuge, sua querida, sua amada ou amado, ele está perguntando justamente qual o seu ponto fraco, me diz o seguinte: como eu posso te destruir? Como é que eu faria isso? Eu não acho que, para começo de conversa, essa seja a pergunta mais amorosa ou o segredo que a pessoa amada ela quer saber de você. Mas vamos seguir. Bom, e aí, como eu disse, Sansão mente e aí Dalila fica furiosa. 16:10, você me fez de boba, mentiu pra mim, conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? E aí a gente segue os textos, os demais textos, até que Dalila, portanto, insistiu. O que é que vai acontecer? Bom, até que em Juízes 16:17, Sansão vai contar o segredo. Ele fala que a questão é o cabelo dele, que se for rapado, ele perde as forças. E aí, a partir do momento, diz o seguinte, 16:18. Quando Dalila viu que Sansão tinha lhe contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, porque ele realmente me contou o segredo. E aí, resumindo a ópera, é o seguinte: eles capturam Sansão, lhe cegam os olhos e a mensagem fica pra gente. Porque, amigos, o que acontece? É interessante que o texto é muito rápido. Sansão, olha que lugar legal, passando aqui debaixo do viaduto em Valparaíso, onde eu moro. Tem a linha do trem aqui. E aí o que acontece? O texto é muito rápido, já fala assim, Sansão e Dalila, e depois em 16, né, Juízes 16, Sansão e Dalila, e isso, a morte de Sansão. Então, o que acontece? A imprudência de Sansão nesse caso, ou como alguns podem preferir, a coragem, né, dele ficar ousando, ele sambou, cara, como diriam lá no passado, ele sambou na cara do perigo, ou no nosso exemplo aqui, ele dançou o tango com perigo. Galera, reflitam o seguinte, que por vezes diversas nesses textos, Dalila o expõe à mesma situação. Dalila o coloca na mesma situação de deixar ele, tipo assim, tentar identificar onde ele é vulnerável. E, cara, deixa eu olhar porque essa área é um pouco perigosa.
Então, galera, qual a reflexão aqui? Por diversas vezes, Sansão ficou exposto ao perigo. Ele foi. É notável a falta de prudência dele. Olha só como é que é o desfecho da história de Sansão aqui. Depois de Dalila ter anunciado, cortado o cabelo dele, né? Ele dormiu no colo dela. E aí agora ele vulnerável, só que ele ainda acorda pensando o seguinte, ó. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono pesado e pensou o seguinte, ó. Sairei como antes e me livrarei. Mas aí, ó, aí fecha aspas e encerra o texto. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ou seja, Sansão tinha uma missão, ele tinha uma força que provinha do Espírito de Deus, provinha do Senhor, e as diversas investidas nele em brincar, né, em dançar tango com a morte, com o perigo aí no caso, resultaram num cenário nem um pouco favorável a ele. Porque, como eu disse, o final dele não é bem legal, né? Essa parte dele ser capturado, ficar cego e tal. E galera, qual a reflexão para o nosso dia a dia? Essa é uma mensagem dupla para você que conhece a Deus e para você que não conhece. Eu, quando não conhecia a Deus, por diversas vezes dancei tango com perigo. Hoje eu faço isso ainda? Faço. Como? Tem duas situações que eu tenho que corrigir, né? Que eu tenho que alterar elas, porque são bem diferentes de quando eu não conhecia a Deus, mas são situações que eu tenho que corrigir. A primeira delas é a falta de fé. Em diversas situações eu tenho visto Deus agir na minha vida e eu quero persistir agindo com o meu próprio braço, com a minha própria força. E eu pago caro por isso? Pago, né? Não estou falando que eu não estou cumprindo a lei de Deus, não estou buscando andar nos caminhos de Deus. Mas estou falando o seguinte, que se eu já tenho consciência de determinada coisa, eu ainda persisto, eu tento agir com o meu braço e eu canso muito mais, eu me fadigo muito mais, e não é o caso. Deus não nos chamou para isso, Ele chamou para a gente, para nós usarmos da força dele, do poder dele. E a segunda é que eu tenho estresse e por várias vezes eu persisto estudando além do período que eu programo. Eu coloco um reloginho lá para poder apitar a cada 25 minutos, eu descansar, e várias vezes eu sou negligente nisso, e isso é um problema. E aí vem a grande pergunta, qual o segredo então para se tornar uma pessoa prudente, uma pessoa sábia? Bom, eu tenho alguns textos, porque primeiro Jesus fala o seguinte, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham, Mateus 11:19. Ou seja, uma pessoa sábia, ela demonstra obras sábias, correto? Diferente do que foi Sansão e diferente do que a gente faz diversas vezes. Então qual o segredo para consertar isso? Bom, Salmos 19:8 fala o seguinte. Primeiro, não é sábio estar gravando um vídeo num local perigoso como esse aqui, não é prudente, mas mesmo assim vamos agilizar aqui, ó. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ou seja, amigo sábio, amigo inexperiente, busque a lei do Senhor para encontrar sabedoria. Né? E Provérbios 3, 13 e 16 fala o seguinte: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Ou seja, amigo, essa sabedoria ela traz benefícios diversos. Meditemos na lei do Senhor, busquemos a sabedoria, a prudência e vamos parar de dançar tango com o perigo. Essa é a mensagem de hoje, que você tenha gostado e a gente possa meditar juntos. Valeu!